Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O Lucas Neto jogou futebol com a Giovanna Alparoni. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver o Lucas com a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal para não perder nenhum vídeo novidade. Essa é minha irmã e ela é uma ótima goleira. Vai, Gi, agarra aí. Vai de mim. Por isso tá cheio de bola dentro do gol.